Estamos ainda celebrando esses dias a vitória do Cristo ressuscitado, Ele que venceu a morte, ressuscitou, apareceu aos seus apóstolos. Hoje, na primeira leitura, no livro dos Atos dos Apóstolos, mostram essa libertação milagrosa. Os apóstolos estavam presos, né? Diz que o sumo sacerdote e o partido dos saduceus, cheio de raiva, mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia. E mandou pôr uma guarda para vigiar. E de repente, quando vai lá para os apóstolos, não estavam lá, né? Tudo fechado, tudo certinho. E eles começam a entender que aquilo que aconteceu de fato não é obra humana, muito embora eles não admitam, mas vê que ali tem algo de extraordinário. Como é que pode alguém que está preso, né, vigiado, a cadeia selada, a porta, e não tem ninguém, tipo como se fosse um fantasma, e ficam com medo, né, porque o povo estava com os apóstolos, né? Disse que com medo trataram eles de uma certa forma, assim, com uma certa cautela, temendo a reação da comunidade contra as autoridades, né? Nós vemos que Deus ainda tem uma missão para, antes deles serem mártires, eles vão ser mártires, mas não é naquela hora, tudo é no tempo de Deus, né? Pensavam que prendendo os apóstolos, todos os apóstolos vão ser mártires, mas no tempo de Deus e não no tempo deles. Primeiro eles deverão fazer ainda, levar a palavra de Deus, né? Então eles prenderam, vão fazer, mas quando a mão de Deus está do lado do seu ungido, ele primeiro vai cumprir, eles vão cumprir aquilo que Deus preparou para eles. Depois, no tempo de Deus, a gente nunca pode esquecer, nunca no nosso tempo, sempre no tempo dele. Ele escolheu, enviou, eles têm uma missão, assim como aconteceu com Jesus, no tempo que Deus havia estabelecido. Era preciso que Cristo sofresse, passasse, Eles também haviam tentado prender Jesus várias vezes, mas ainda não tinha chegado a hora dele. Aliás, ele mesmo disse: minha hora ainda não chegou, mostrando que Deus, quando tem uma missão, aquela pessoa que foi escolhida, seja ela, primeiro ela vai cumprir a missão. Pode sofrer perseguição, dificuldades, mas sempre no tempo de Deus. Depois no Evangelho, passagem bonita de São João, dizendo que Deus amou tanto o mundo e que enviou seu Filho para que não morra quem nele crê, mas tenha a vida eterna. Foi para isso que Jesus veio ao mundo, foi por isso que ele assumiu a nossa natureza humana. Deus manifesta, revela o amor que ele tem por cada um de nós, nos dá o seu Filho Jesus Cristo, e ele veio para que nós tenhamos a vida eterna, Este é o desejo de Deus. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho do unigênito. Por isso que nós, como igreja, devemos rezar muito. Tem muitas pessoas que não creem e ainda tem coragem de dizer: eu não creio, batendo no peito, Quem não crê já é condenado. Talvez nunca ouviram essa passagem. É fácil você falar: eu não creio. Quem não crê já está condenado. Talvez nunca ninguém leu esta passagem para esta infeliz alma, E o julgamento será este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. Quem é a luz que veio ao mundo? Jesus. Jesus é a luz do mundo.
Quem são aqueles que, mesmo a luz tendo vindo ao mundo, preferem viver nas trevas? São todos aqueles que não acolhem a luz. Todos aqueles que não aceitam e não aceitaram Jesus. Jesus é a luz, não é da vela que está falando dessas velas aqui, não. A luz que veio ao mundo se chama Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a luz que veio para iluminar. E quem não o acolheu, não aceita, são aqueles que estão ainda vivendo nas trevas. Por isso diz: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. E o julgamento vai ser esse. O julgamento é esse. A luz veio ao mundo. Então que nós possamos sempre seguir Jesus, luz do mundo, caminho, verdade e vida. Não vamos deixar que as trevas, quais são as trevas hoje? O indiferentismo, sabe, o coração fechado a Deus, quando nós não ouvimos mais a igreja, nossos legítimos pastores. Nós temos que estar muito atentos hoje, os meios de comunicação, os influencers também, às vezes bagunçam até a nossa vida. Tem muitas pessoas que deixam de seguir a igreja. Olha só, que coisa impressionante. Conheço muitas pessoas que não ouvem a igreja e nem o seu magistério, mas um que está lá no celular, que nem sei quem é, que talvez tenha colocado uma Bíblia debaixo do sovaco e citam uns versículos, muita gente segue, mas o magistério da igreja, complicado. A luz veio ao mundo, Jesus é a luz, e Ele deixou a luz, a igreja que Ele instituiu é luz. Então aqueles que fogem estão nas trevas, estão nas sombras. E olha o que diz: o julgamento é este. O critério que Deus vai usar também: eu mandei a luz para você e você preferiu ficar na escuridão. E daí? E agora? Zé. A luz veio ao mundo, mas você ficou debaixo, você preferiu a sombra. A verdade se apresentou, mas você preferiu a mentira. Jesus é a vida, mas tem uns que preferem a morte. São escolhas que nós somos chamados a fazer. Então que a luz do Cristo ressuscitado ilumine sempre a nossa vida. Vamos seguir a igreja de nosso Senhor. É ela que nós devemos seguir, porque ela é detentora da verdade, que recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ela tem credibilidade, e a ela que nós devemos obedecer e seguir, respeitando as pessoas, mas sempre firmes com a igreja, com o magistério da igreja e seus legítimos pastores, porque a igreja transmite somente aquilo que recebeu de Cristo. Jesus transmitiu para os apóstolos levaram para o mundo inteiro os discípulos, e a igreja só ensina isso, não ensina outra coisa não. Então quem não ouve a igreja não ouve Cristo. Se eu não sou fiel à igreja, ao Papa, às autoridades da igreja, aos seus ministros ordenados e consagrados, que falam em nome da igreja, significa que o meu coração ainda não está em comunhão com Deus. Então vamos pedir ao Senhor que Ele continue sendo a luz que ilumina a vida, a nossa vida e a nossa caminhada, as nossas pastorais, movimentos, a nossa igreja, caminhando sempre com a luz do Cristo bom pastor. Com Ele nós queremos chegar um dia, estar junto com Ele na glória eterna, porque Jesus veio ao mundo para isso, para nos salvar e para abrir as portas do paraíso a cada um de nós.
mas é preciso crer nele e não vacilar. Crer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.